Boa noite, queridos irmãos. Eu sou o pastor Maurício e um prazer compartilhar com vocês hoje a palavra de Deus à distância, né? Mas mesmo assim, ouvindo o que o Senhor tem a nos dizer no dia de hoje. Estamos em tempos diferentes, né? De isolamento. Eu estou com muita saudade de todos os irmãos, de dar um abraço apertado em todos aí. Mas a gente entende que é tempo de ficar em casa, cuidar uns dos outros, né? Principalmente dos familiares, e se cuidar, né? Então, se você precisar sair, lembre-se de utilizar máscara e tudo mais, todos aqueles cuidados que o pessoal aí da saúde falou, né? Mas eu estou com muita saudade. Você que de repente nunca visitou aqui nossa igreja, meu telefone, se você quiser ligar ou mandar WhatsApp aí, pedidos de oração, 981-07-1720, 981-07-1720, tá bom? E na nossa igreja começamos a falar sobre o assunto de famílias fortes. Quando a gente tem famílias fortes, a gente tem uma igreja forte. E o principal assunto de hoje, especificamente, são segredos das famílias fortes. E eu gostaria, se você estiver de boa sair na sua casa, enfim, se você puder, você pega aí um papel e um lápis, ou caneta azul também pode, e papel, para você anotar algumas coisas bem práticas que a gente vai estar falando hoje. E a pergunta que vem na nossa mente com relação a isso, a família forte, segredos das famílias fortes, como ter, pastor, uma família fortalecida, como experimentar o poder de Deus na minha família, como eu posso fazer isso? E na carta aos Efésios, se você quiser acompanhar aí, que é muito importante, Efésios capítulo 6, versículo 10, o apóstolo Paulo, ele vem falando. Eu gosto muito de Paulo porque ele foi um bom teólogo, ele foi muito bem ensinado, então ele tinha aquela habilidade de ir lá para cima, falar do conhecimento de Deus, mas ele não ficava lá, ele ia para a prática, que é o mais importante. E ele, nessa carta, ele fala muita coisa boa que é para aplicar nas nossas vidas. No final, a palavra de Deus, ela sempre vai servir para o nosso dia a dia. E diz assim, uma palavra final, já no último capítulo, Paulo joga essa frase, uma palavra final. Geralmente, numa fala, quando alguém faz um discurso e tal, a pessoa no final fala, e estas são as minhas últimas palavras. A pessoa está querendo dizer assim, isso aqui é uma condensação de tudo que eu já falei, e uma coisa muito importante, né? Ou esta é a minha última fala, né? Então, é uma coisa de peso que deve ser lembrada. E Paulo aqui está fazendo a mesma coisa, ele está condensando tudo, e ele diz assim, uma palavra final. Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Queridos, é difícil hoje ser fortalecidos em Deus. Estamos passando por um momento de muita informação, de muita coisa na mídia, né? O medo, a preocupação. Fora isso também, e os valores que ainda não a sociedade hoje joga para a família. Entenda-se por família, na nossa igreja tem muita família que é de acordo com o padrão de Deus, é o plano de Deus, sim. Família que é papai, mamãe, filho, enfim. Mas na nossa igreja também tem famílias que, por exemplo, é vó que está criando um neto, né? Como o meu caso, alguns irmãos já sabem, eu fui criado pela minha avó e pela minha mãe, mas é uma família e é a família que Deus te deu, e família é bênção. Mas enfim, é muito difícil hoje as famílias serem fortalecidas no Senhor, porque tudo que a gente recebe é para se afastar de Deus. Mas olha só o que diz aqui, versículo 11, vistam toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Então, a partir daqui, Paulo pega a figura do soldado romano e ele vai comparando cada peça da armadura do soldado romano, ele traz para a vida cristã, né? E aí ele fala da espada, do escudo, enfim. Pastor, como a gente faz para ter uma família fortalecida? Bem, primeiro que tudo, olha só aqui, versículo 12. Pois não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível. Existe uma luta espiritual, uma coisa que a gente não percebe, a gente não vê, porque não é uma coisa física, não é uma luta física contra carne e sangue, é uma luta invisível.
E a primeira coisa que você tem que saber e que você vai lutar, você vai ter que lidar na sua vida familiar com essa luta. Vai ter momentos mais difíceis e momentos mais tranquilos, mas é uma luta diária, porque o diabo, ele certamente não está contente que tenham família fortalecidas. Então há um mundo espiritual. Claro, também, talvez você que é mais radical pense assim: mas isso significa que eu tenho que expulsar o demônio da minha esposa porque eu não quero limpar a casa. Não necessariamente, né? Não é esse o caso, eu acredito que não. Mas essa batalha espiritual, ela é travada em coisas mais sutis. Por exemplo, por dentro, porque a gente tem luta por dentro e por fora. Por dentro, às vezes, o orgulho, aquela coisa de não ceder, né? Muitas vezes a falta de perdão. Tem membros da família que tem mágoa contra pai, contra mãe, né? Contra tio, contra irmão, né? Discussões, aquelas discussões constantes e tal. Então são coisas que vêm de dentro da carne, mas tem coisa de fora, como eu falei anteriormente, a mídia, os valores do mundo, né, que constantemente eles vêm. Então é difícil ser fortalecido, sim, mas é possível. Então, primeiro, sejamos cientes que há uma luta espiritual. O irmão Arnóbio, se ele está assistindo aí, um abraço para ele, para sua família. Eu lembro que no alto de Páscoa, a gente ia entrar numa das cenas, né? Jesus ia entrar com seus discípulos e ele falou uma coisa para mim. Eu não lembro sobre o que a gente estava falando especificamente, mas eu lembro de uma frase que ele disse: treinamento difícil, luta fácil. Queridos, é importantíssimo a gente ser fortalecidos, viver a presença de Deus na nossa família, nos esforçar para isso, porque a luta vai ser mais fácil vencer. Tá? Mas pastor, então, beleza, quais são algumas dessas armas que eu preciso utilizar para livrar essa batalha espiritual? E aqui Paulo, ele coloca cada peça da armadura, que não vai dar para a gente falar de tudo, mas as principais vai dar para falar. Olha só o versículo 15, diz assim: como calçados, usem a paz das boas novas, para que estejam inteiramente preparados, né? Em todo lugar, Paulo está querendo dizer mais ou menos assim: em todo lugar onde você andar, deve ser agente de paz, deve ser uma pessoa que leve a paz, mas não a paz do mundo, é a paz de Deus, a paz que Jesus nos deixou, a paz do seu Espírito. Claro, agora você não vai sair andando pela rua levando a paz de Deus, porque não pode, para ficar em casa. Mas assim, eu estou falando, o primeiro lugar onde você deve ser pacificador é na sua casa. Tá, e na prática, como é que eu aplico isso na minha família? Muitas vezes vai significar você ceder, você fazer coisas que não quer fazer. Filho, obedecer seus pais, né? Esposo, agradar a sua esposa, por exemplo. Osimar, quando a Sônia mandar o senhor lavar os pratos, o senhor lava. Isso aí é ceder. Quando a Rafaela manda limpar a casa, eu tenho que limpar. Então se trata disso, se trata de muitas vezes ceder, né? Respeitar as necessidades do outro. São coisas básicas, né? Claro, também não significa o tempo todo ceder. Há momentos que a gente tem que sinalizar, como o pastor Jorge falou no acampamento, né? Quando a gente vê que alguém está fazendo uma coisa errada e membro da família, a gente deve falar, corrigir com amor, com respeito, né? Mas é preciso sim sinalizar. E há momentos que a gente deve deixar o Senhor trabalhar. Às vezes nós temos a tendência de querer mudar as pessoas do nosso jeito. A gente acha que a gente é instrumento de Deus para a mudança daquela pessoa. Pode ser sim, mas há momentos que a gente deve entregar essa pessoa nas mãos de Deus. Senhor, faça a tua obra na vida da minha esposa, do meu esposo. Enfim, então precisamos deixar Deus trabalhar também. Grave essa frase no seu coração. Numa discussão, o mais importante não é ter a razão, mas sim o caráter de Cristo. Numa discussão, o mais importante não é ter a razão, mas sim o caráter de Cristo. Jesus de fato falou lá em Mateus capítulo 5, versículo 9: felizes os quê? Os que promovem a paz,
pois serão chamados filhos de Deus. Olha só o que Paulo fala aqui também, no versículo 16. Em todas as situações, em todas, Paulo não disse em algumas, em todas as situações, levantem o escudo da fé para deter as flechas de fogo do maligno. Hoje os escudos dos policiais, eles são feitos com material sintético, né? Alguns plásticos e tudo mais, ele fica mais leve. Mas naquele então, os escudos podiam ser feitos de metal, de bronze, de madeira, até de couro, eram mais pesados, resistentes e tal. Mas aqui Paulo diz que a gente precisa usar esse escudo da fé, não é um escudo físico, mas sim um escudo espiritual, porque Satanás, que é o nosso inimigo comum, ele vai jogar flechas, ele vai jogar flechas de quê? De pensamentos, acusações, pensamentos, por exemplo, eu não sou nada, não tenho nada, eu sou um coitado, eu não consigo, eu não posso fazer, eu não tenho força para isso, eu já sou muito velho, eu posso ficar doente. Então, são pensamentos que vêm no nosso coração e nos afastam da presença de Deus, do foco, daquilo que Deus quer para a gente. E a longo prazo, pensamentos nesse sentido vão gerar sentimentos ruins. Tem pessoas que até somatizam, né? que levam isso para o físico, aí ficam mais cansadas ou com ansiedade. Então, irmão, meu conselho prático para você nessa hora, nesses tempos é: acalme seu coração, descanse no Senhor. A Bíblia diz que devemos guardar nosso coração, porque dele provém as fontes da vida. Guarde seu coração, né? Acusações, o diabo ele vai jogar acusações, situações para nos afastar de Deus. E talvez você diga assim: não, pastor, mas eu sou cristão, eu sou filho de Deus, o diabo ele não pode me tocar. É verdade, só que às vezes Deus permite. A gente tem vários exemplos na Bíblia de grandes servos de Deus, por exemplo, Jó. Deus permitiu que o diabo certamente tocasse na sua família, tocasse nele, foi permissão de Deus. Jó, no final das contas, se aprendeu muita coisa. Mas ele disse assim: levantem o escudo da fé. Nessa minha versão, levantem o escudo, porque as flechas, elas vêm lá de cima, né? O inimigo vai jogar essas flechas e elas vêm lá de cima. E a gente tem que levantar o escudo para se proteger, né? Então, levante o escudo. Conclusão, nesse ponto aqui, a fé nos protege. A fé nos protege. Mas cuidado, porque você talvez pense: sim, aquela fé que diz assim, vai dar tudo certo, vai ser tudo melhor. Tá, tudo bem, isso aí é ser uma pessoa positiva, isso é bom. Mas a fé bíblica, pessoal, a fé bíblica, a fé no Senhor Jesus que nos protege, a mesma fé que tiveram os apóstolos, pregando a palavra de Deus, sabendo que podiam ser presos, a mesma fé que teve Davi, quando escreveu os Salmos, e falava assim: Deus é o meu refúgio, a minha rocha, a minha salvação. A mesma fé que tiveram os profetas, anunciando a palavra de Deus, e mesmo assim, alguns deles foram mortos por causa disso. A mesma fé que Jó teve quando ele declarou: eu sei que o meu Redentor vive. Exerça a fé, é um momento para ter fé na sua família também. Pense sim que as coisas vão melhorar, isso é bom, mas também tenha fé que Deus escuta as suas orações. Tenha fé que Deus está trabalhando na sua vida, na vida da sua família. Nesse momento de tanta confusão, Deus está trabalhando, porque Deus é o Deus histórico. Ele é Deus do passado, do presente e do futuro. Então levante o escudo da fé, irmão. De coração, levante o escudo da fé, porque é possível. E uma última coisa aqui que Paulo fala, olha só, a espada. Versículo 17: usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E a espada é o único instrumento, né, dentre as peças da armadura que o soldado utilizava, que serve tanto para defesa quanto para ataque. Então, são duas coisas, é o escudo e a espada. Com o escudo a gente deve se proteger, deve ter fé. E a espada nas promessas de Deus, na Bíblia, porque a espada aqui é comparada com a palavra de Deus. Então, utilize essa espada, conheça a espada, conheça a palavra de Deus, para saber usá-la. Que coisa linda, por exemplo, a gente ler um salmo antes de dormir.
É bom. Que coisa linda, por exemplo, eu ler uma carta de Paulo, algum capítulo, alguns versículos com a família. Que coisa linda, por exemplo, é fazer um estudo pessoal, separar um tempinho aí, nem que seja 20 minutinhos para você fazer um estudo de algum livro profético. É bom, tem coisas boas que ministram a seu coração. Então, sempre que eu falo sobre promessa, sobre a palavra de Deus, eu gosto de lembrar aos irmãos algumas das promessas que nós temos para utilizar essa espada e esse escudo. Olha só, Salmo 62, versículo 8: Ó meu povo, confie nele em todo tempo, derrame o coração diante dele, pois Deus é o nosso refúgio. Amém? Deus é o nosso refúgio. Jeremias 29, 11: Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, e são planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Romanos capítulo 8, uma carta paulina, Romanos capítulo 8, versículo 35, diz assim: o que nos separará do amor de Cristo? Versículo 38, e estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus, revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Querido, precisamos fortalecer nossas famílias no poder de Deus. E nesse processo vamos travar uma luta espiritual constante. E nessa luta, lutamos com a paz do Espírito. Parece contraditório, né? Mas é uma luta espiritual. Nessa luta, lutamos com a paz do Espírito. Nessa luta, lutamos com a fé no Senhor. E lutamos com a palavra de Deus. Lutamos com a paz de Deus. Lutamos com a fé no Senhor e com a palavra de Deus. Essas são as armas espirituais que nós temos para assim sermos fortalecidos no Senhor. Gostaria de orar por você nessa noite. Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça. Obrigado porque o Senhor nos guarda, o Senhor nos cuida. Pedimos que o Senhor nos fortaleça, Pai. Que o Senhor possa fortalecer as famílias dos meus irmãos, tios, pais, mães, nesse momento tão particular. Que seja um momento de crescimento familiar. Que seja um momento de qualidade de tempo familiar, Deus, de aprendermos juntos, de crescer juntos espiritualmente. Peço pelos filhos, pelas filhas, pelas mães, irmãos, avós, Pai, enfim, cada membro da família, que o Senhor possa abençoar os nossos irmãos e aquelas pessoas que estão nos ouvindo hoje também, Pai. Nos ajuda a cada dia a ter nosso coração em Ti, Deus, para assim sermos fortalecidos na Tua presença, Pai. Em Teu nome, nós oramos e Te agradecemos. Amém.